irmãos, minhas irmãs, boa noite. Então, Jesus nos envolva em suas bênçãos, em sua paz. Eu quero dizer a vocês que quando a Bíblia estava cantando ali, eu estava num estado de emoção incontrolável. Eu fiquei até pensando assim, quem é que vai me ajudar aí? Depois as coisas se normalizaram, né? Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez nós estejamos vivendo a maior oportunidade reencarnatória que já tivemos até hoje. Se nós formos olhar o momento da Terra de algumas décadas para cá, do século e milênio que ultrapassamos, e os personagens da Terra que foram contemporâneos, que nós tivemos a oportunidade de ser contemporâneos, um grande momento de mudança em todas as áreas das ciências, da humanística e de todo o momento transformador da Terra. E além disso, termos a incomparável oportunidade de estarmos nessa terceira revelação. Momento máximo do programa do Cristo para a transformação da humanidade. Vos enviarei um Consolador que vos fará lembrar tudo e permanecerá convosco por toda a eternidade. Só para a gente, situar aí nesse grande momento. Nós vemos o seguinte: todos os autores que escreveram explicações da terceira revelação, tenhamos que procurar identificar pontualmente o que cada um está dizendo, cada ideia, cada ponto, para que a gente não possa se perder no geral, né? Então, essa temática aqui, o item 18 do capítulo 5, bem e mal sofrer, nós não estamos aqui para fazer uma reflexão pessimista de maneira nenhuma, Mas será, o que Lacordaire está trazendo para nós nessa informação aqui? Qual é o ensinamento que ele está propondo para nós aqui? Então, ele vem dizer, bem sofrer e mal sofrer. O que será sofrer bem e o que será sofrer mal? E qual é o significado do termo sofrer, dentro aí dessa condição do Evangelho, Então veja bem o que ele diz para nós lá, iniciando os seus ensinamentos, Quando vi vocês chegando aqui, sabe, o pessoal sempre lá atrás, eu falei assim, esse pessoal aqui está dentro do Evangelho, sabe, os últimos serão os primeiros, Então é isso aí. Então ele diz assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou quer jazem sobre a palha. O que ele está dizendo para nós, queridos irmãos? Que no estágio evolutivo, que na realidade da terra, todos os espíritos que para aqui venham, está dentro da escola das dificuldades e dos sofrimentos. Então ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo para quem sofre, porque todos sofrem, os que estão no trono e os que estão na palha, quer dizer, não salva ninguém, Então, dentro das bem-aventuranças aqui, ele diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados.
Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Então, quando a espiritualidade explica essas bem-aventuranças, quando Jesus as pronunciou, Humberto de Campos foi nos arquivos espirituais e buscou essa passagem, está lá no livro Boa Nova, né? Ele diz que foi um ensinamento de tanta esperança, e que Jesus estava falando para aquela multidão, de coração para coração, de espírito para espírito. Disse que os idosos, que as mães, que as crianças e os jovens desceram do monte banhados em lágrimas, devido ao esclarecimento que Jesus ali colocava. Ou seja, aqui na terra são caminhos, são experiências realmente de dificuldades, né? Então vejamos aqui o que ele diz lá. Ele diz: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que ele está dizendo para nós? Que as lições, elas deverão ser compreendidas, elas deverão ser bem aproveitadas para o crescimento do Espírito, né? Essa lição nós achamos que ela é tão importante, porque qualquer situação de dificuldade, a gente muda o humor, a gente muda, sabe, a gente muda a chave e passa a se situar numa condição de desânimo, de expressão, de tristeza, e etc. Né? Ele vem dizer para nós que o sofrimento, ele tem uma grande lição, uma grande importância, né? Então ele diz assim, olha, qual é o problema diante das lutas, do sofrimento e das dificuldades da terra? É o desânimo, é a falta de coragem, né? Então vejamos que quando ele fala de falta de coragem, falta de ânimo e o desânimo, né? Aqui ele está falando para nós, queridos irmãos, no campo das vibrações, das energias que nós movimentamos. O desânimo, a falta de coragem, não é? Ela vai provocar uma situação complicada no campo das estruturas mais profundas e íntimas do nosso espírito. Então, o que ele está dizendo para nós? Cuidado, ter a devida atenção, a postura correta, para a gente não cair nessas condições aí. Não é? Depois ele diz para nós que, diante dessas lutas, do sofrimento e das dificuldades, quando ele fala da coragem e do ânimo, não é? De ter ânimo, aí ele diz assim, olha, que nós devemos usar a prece. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta somente a prece, é preciso que tenhamos por base a fé viva na bondade de Deus. Meus queridos irmãos, às vezes a dificuldade enorme quando a pessoa cai naquele desânimo, quando ela é afetada, para ela se retomar na vibração de uma prece. Ou seja, a prece ali, ela vai proporcionar uma reconstrução do equilíbrio. Vai nos proporcionar uma condição de sintonia, de retomar as nossas ligações com a espiritualidade, com as instâncias superiores e para com Deus. E aí nós podemos ver, nós chegamos aqui talvez numa situação vibracional, mental, emocional. Agora nós já estamos alterados por causa do campo vibracional.
Eu fui alterado aqui no início, que eu fiquei até, não é? Então, a prece, ela vai nos ligar com a espiritualidade. Nós não podemos tratar a prece de qualquer maneira ou de qualquer jeito. A prece é um mecanismo eficiente, eficaz, né, de alta condição reestruturante do nosso ser, para não deixar a gente, né, cair numa situação mais complicada. Após uma prece, após uma vibração, após a retomada dos nossos pensamentos em condições superiores, né, já muda o nosso campo de entendimento, de visão e de percepção. Né? E aqui Lacordaire está dizendo para a multidão da Terra. Muitas vezes as criaturas nos procuram como pessoas salvadoras de determinadas situações. Esta casa aqui, possivelmente, pessoas já bateram a porta e muitos caídos, arrastando, adentrarão essa porta aqui. Não é? Serão socorridos. Mas ele fala do mecanismo. Né? A semana passada uma pessoa ficou me ligando, né? Traz uma garrafa de água fluidificada aqui no hospital. Né? Aquela insistência, e eu fiquei pensando assim, tá vendo? Nós levamos a água fluidificada, a pessoa passou por uma cirurgia, já está em casa, não é? Aí hoje eu fui lá, já levei mais umas 2 garrafas de água fluidificada, não é? Na cabeça dela, ela deve estar pensando que sou eu, né? Mas eu tenho certeza e eu sei que não sou eu. Porque nós não podemos perder a paternidade do Pai. Né? Mas ainda a gente está nessa condição, não é? Então ele diz aqui, olha, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Quantas vezes a gente não sabe o que ali Lacordaire está dizendo? A espiritualidade, quando nós somos recolhidos no plano espiritual, em estados complicados, né? Somos levados para repouso, para recuperação, para tratamentos, não? Somos examinados, somos treinados, somos capacitados para retomar a reencarnação, tudo acompanhado e supervisionado pela espiritualidade. Quando reencarnamos em qualquer área específica de trabalho, em qualquer especialidade, ali está o planejamento, está toda uma condição supervisionada pela espiritualidade. Aí a gente confia numa reportagem negativa, num jornal complicado, e esquecemos, né? Olha, a espiritualidade, né? E a gente às vezes fica naquele desespero, né? Eu não aguento essa situação, né? Parece que a gente está até órfão, né? Então ele está dizendo aqui, olha, não, nós sabemos a situação de todos. Tudo está planejado de acordo. Não é? Mas é porque às vezes a gente quer meta, sabe? A gente quer um planejamento muito folgado. Aqui ele está falando de desafio evolutivo do espírito. Nós precisamos, queridos irmãos, enfrentar os desafios para o nosso espírito crescer e evoluir. Se nós assim o fizer, durante umas 5 reencarnações, 8, nós vamos dar um avanço, né? E vamos sair dessa situação de ficar patinando séculos e séculos na mesmice
reencarna, desencarna, numa mesmice. Então a espiritualidade, o processo é muito profundo, muito sério, não é? Então ele diz aqui, olha, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha, a dificuldade, a experiência que nós vamos passar, não é? Os resultados serão enormes. E nós temos condições, né? Nós temos capacidade, né? Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Nós somos alunos, aprendizes das experiências, não é? Das viagens reencarnatórias, nos continentes, nas culturas, nos países, nos povos. Não é? Estamos dentro de uma lei superior, né? E lá na Cordel fala assim, olha, o militar, né? Olha como é que o impacto forte que ele fala, né? O militar, ele é treinado lá, mas ele não quer ficar aquartelado lá, não. Ele quer ir para o campo de batalha. Depois que nós formamos, nós queremos o quê? Queremos ir para a habilitação que conquistamos. Enfrentar ali, não é? Então, queridos irmãos, esse texto de Lacordaire vem dizer para nós que nós precisamos nos situar nessa condição aí. Não é? Parece que até está dizendo para nós, sabe? Para a gente ir em direção à maioridade espiritual, à maturidade espiritual. Então ele está dizendo, olha, o Espírito ele vai viajando nas reencarnações, nos seus programas, no aprendizado, né? Olha, vai lá para enfrentar o campo de batalha. A minha mulher, o meu filho, o meu vizinho, o trabalho, as circunstâncias da sociedade, as violências, as circunstâncias econômicas, políticas, etc, etc, tal. E se for necessário, as guerras. A gente vê a situação da Venezuela, né? A gente fica pensando e perguntando para Deus, meu Deus, aquelas famílias destroçadas, aquela sociedade toda desfeita, não é? Uma coisa que dói nos nossos corações. Ver as crianças, ver as mães, não é? Ver um pai que era um profissional, não é? Aí a gente fica perguntando os porquês, não é? Até quando, né? E pedindo a Deus, oh Deus, quando será que será? Quando será que vai modificar? Há quanto tempo o Haiti está lá? As pessoas morrendo à míngua, né? Os espíritos, queridos irmãos, em desafios, em lutas tremendas. Se a gente for olhar para a África, a criatura ficar 4 dias sem comer, não tem uma água direito, não tem uma casa direito, não tem uma cama. Não sabemos o que é isso? São os desafios, né? Então, saímos do plano espiritual para enfrentar lutas desafiadoras de aprendizado, viu, queridos irmãos? Não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral.
olha, a gente enfrentar o outro, sabe? Até para, na força, no argumento para agredi-lo. Mas aqui ele está falando das questões morais que nós vamos enfrentar nas reencarnações. Que elas são muito mais desafiadoras do que a gente discutir com uma pessoa, ou agredi-lo, ou ofendê-lo. Né? Então, o que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos da inteligência. Isso aqui é uma questão de inteligência para aprendermos com as lutas, com os sofrimentos morais. Esses são dores violentas na nossa alma, não é? Aqui eu só dividi, tá, queridos irmãos? Para a gente ir vendo as ideias. Ele diz, não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Brigar com os outros, porque está falando bem e mal sofrer. Como é que a gente enfrenta tal situação? Como é que nós enfrentamos determinada situação? Agredir, reagir de maneira incoerente, irracional, selvagem, violenta? Mas aqui ele está dizendo para nós, não é? Uma outra posição. Uma condição de enfrentar com aprendizado, com equilíbrio. Isso não é fácil, tá, queridos irmãos? Mas nós estamos querendo dizer o seguinte, que Lacordaire está trazendo para nós pontuações importantes para a nossa reencarnação. Mantém firme em presença do inimigo, mas fraqueja diante de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. A coragem de querer, sabe? O Wallace me falou uma coisa, eu vou respondê-lo, entende que eu vou acabar com ele. Desamor, agressão, ódio, violência. Não é? Nenhuma vantagem, nenhum resultado vamos ter, não é? Mas Deus vai nos reservar quando nós vamos, não é, nos posicionando de maneira correta, adequada, né? Olha o que ele diz para nós aqui. Quando nos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. O que acontece? A gente entra nela de qualquer maneira e ela nos acidenta. Então, sobreponde-vos a ela. Que problema é esse que está me procurando agora? Que situação é essa? Às vezes nós lidamos com determinadas pessoas e sente a espiritualidade dizer aqui, olha, a lição ocorreu, mas ela não teve o devido proveito. A lição passou, mas ela não alcançou o seu objetivo, que é o aprendizado. Aí nós, como a gente não se habilitou, como a gente não melhorou, nós temos que voltar à lição. O aluno repetente nas reencarnações. Olha o que ele fala aqui, olha. Dominar os ímpetos, os impulsos, diante, bem e mal sofrer. É a lição que Lacordaire está trazendo para nós aqui. O descontrole, o automatismo do passado. Gente,
A Cordel está dizendo para nós, processo reeducativo de alta importância para o nosso processo evolutivo. Processo íntimo, pessoal, individual, eu comigo mesmo, diante da minha vida, diante da minha situação particular. Desafiador. Nos entregamos aos ímpetos, à impaciência, à cólera, ao desespero. Talvez isso aqui a gente precisa, né? E a gente precisa ter humildade para trabalhar isso. Eu fui agressivo? Eu fui descontrolado? Porque é o seguinte, queridos irmãos, a realidade não está no que nós estamos vendo no outro. A realidade está nas condições profundas das estruturas mais profundas e íntimas do ser. E aqui é eu comigo mesmo. Autoanálise, autoeducação, autodisciplina. Se a gente não conseguir, não é? Aí ele diz, quando nós vamos trabalhando, sobrepondo essas questões, fui mais forte. Não é? Não é fácil isso não, né, gente? Essa lição, ela não é fácil, hein? Mas nós temos que enfrentar o que não é fácil, né? Aí ele diz aqui, olha, terão centuplicadas alegrias. Bem-aventurados os aflitos, porque então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Por quê? Nós queremos controlar todo o problema, toda a situação. Nós queremos que o mundo nos dê satisfação. Não, amigo. Você vai caminhar ali dentro e o aprendizado vai ocorrer ali, né? Provar a fé, a firmeza, a perseverança, submissão à vontade de Deus. Senhor, olha, explodiu a bomba comigo aqui. Né? Só que é o seguinte, Senhor, essa bomba que explodiu, quem que montou essa bomba? Quem que fez explodir essa bomba? Não é, doutor Miguel? A gente quer se colocar sempre na posição de vítima. Isso não é comigo. Esse povo não é comigo, esse país não é comigo, essa família não é comigo, esses vizinhos não é comigo. Esse problema não é comigo. Aí eu fujo transfiro para, daqui a pouco, né, irmã? Ele é colocado lá na porta da minha casa. Ele é colocado lá dentro da minha sala. Ele é colocado dentro da minha intimidade. O que ele está dizendo aqui? Maturidade espiritual, a lição, bem e mal sofrer. Aprender, exercitar, luta, dificuldade, sofrimento e lágrimas, mas de inteligência e libertadora. Aqui ninguém está falando de pessimismo, o espírito que adentra no seu pacote de planejamento reencarnatório e sai lá na frente. Eu enfrentei. Jesus vem nos ensinar muito sobre a simplicidade e a humildade. Essa situação aí, e a espiritualidade está com a gente, não é?
ó amigo, pode ficar tranquilo aí, ó, essa situação não te pertence. Então ela não vai te afetar. E a partir do momento que você cumprir o seu dever, cumprir o seu compromisso, que está com a lei divina, acabou. Aquela situação não lhe procura mais. Você não deve a lei. Deus não é injusto, não é incoerente, a sabedoria divina, não é? Essa lição é nessa condição que o Lacordaire vem nos trazer aqui, né? Porque terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra. Ele está falando, né, das conquistas espirituais. Ele está falando das lutas da reencarnação na experiência material terrena e do encontro com os louros na vida espiritual. E esses louros, esses resultados, muitas vezes, ele ocorre aqui na terra mesmo. Não tenhamos dúvida, não tenhamos medo, né? Vamos seguindo firme. Já pensou num investimento desse? Você investe 1 e recebe 100, né? 100 vezes, né? Chico teve sossego na sua trajetória, não? Às vezes a gente vê, sabe, gente, exemplos nas mães, em pais, em pessoas, né? Que são verdadeiros seres de determinações, de sacrifício. E são para nós a sustentação, né? Às vezes hoje eu fico pensando assim, Senhor, eu hoje estou fazendo uma oração pedindo para aqueles que fazem o bem, para os testemunhos maiores, para que eles nunca percam a coragem, nunca percam a força, nunca percam a fé, porque eles são as bases estruturais do equilíbrio da vida. Eles formam todo o campo vibracional, a aura da vida do planeta, da Terra, que abastece os fracos, os frágeis e até os covardes. Olha aqui. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ele diz assim, olha, para que ela possa progredir mais depressa. Às vezes, nós vamos conduzindo a vida para ela ficar num estado de tranquilidade, estacionada. Aí depois a vida vai mudando, as coisas vão mudando, e a pouco, sabe, aquele troço explode. Aí a gente desespera. Sabe o que a espiritualidade está dizendo para nós aí? Está dizendo assim, olha, é momento de despertar. Gente, nós estamos vivendo numa escola de experiência de aprendizado. A gente quer pegar a reencarnação, sabe? E colocá-la num cofre para que tudo se torne intocável. Isso é um absurdo. Às vezes, até a nossa condição econômica nos leva a isso. Nos leva a um campo de comodismo. E aí a gente fica atrás do próprio eu, sabe? Aí passamos a ser o nosso Deus da nossa vida e querendo fazer o mundo girar em nosso próprio proveito.
Aqui nós estamos falando das questões do espírito. O espírito ele vai passar em etapas, em experiências, em aprendizados, em lutas. E nós não sabemos o nosso quadro espiritual. De repente, em determinada etapa, tem que ocorrer determinada situação para me arrancar do caminho equivocado, da preguiça, do erro, etc. Então, nos pede compreensão. Então, ele está dizendo assim, por que acontece, então, esses flagelos, né? A gente vê países que aconteceram situações de guerra, né? Como é que eles avançaram depois? Despertou. Estava parado, estacionado, né? Aí, prosseguindo a resposta, né, diz assim, olha, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que exigiria muitos séculos. Resposta do Espírito de verdade para nós. A gente quer segurar o planeta assim. Não, amigo. Lei de progresso. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A temática é bem sofrer e mal sofrer, não é isso? Só que aqui nós pegamos ele falando dos flagelos, né? Geralmente ocorre de uma maneira mais coletiva, mas nos atinge a todos, né? Mas tem os flagelos do orgulho, tem os flagelos do egoísmo, tem os flagelos familiar, tem os flagelos na nossa convivência no dia a dia, não é? Os problemas que ali vão surgindo, não é? Aí ele diz, Deus não teria outro meio? Qual o Espírito de verdade? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado o seu orgulho e que ele faça sentir a sua fraqueza. O modelo de vida que nós vamos escolhendo, ele pode ser um modelo progressista, progressivo no nosso dia a dia. Eu trabalhei numa empresa que eu recordo que todas as metodologias que as equipes iam trabalhando não era um método estático. Era sempre um método inquietante de melhora, de aperfeiçoamento, de desafios. Isso é a lei do progresso do universo. Hoje nós estávamos lá no Renascer, Reviver, né? Reviver. Olha, a pessoa que tentou voar pela primeira vez, que colou umas asas, como é que é o nome dele? Ícaro. Ícaro, né? O que aconteceu? Morre. Então, olha, mas ali já foi um primeiro insight.
voar. Não? Hoje, os aparelhos aéreos são uma coisa fantástica, não? As primeiras jangadinhas para poder, não é? Navegar nos rios e nos mares, não é? Hoje, os grandes transatlânticos, os grandes navios, né? De grande capacidade. Olha, progresso. O primeiro, a gente olha agora, né, e ri, acha até engraçado, não é? Morreu, né? O processo. Então não venhamos pensar que o nosso processo hoje já é top, não. A gente fica assustado com a evolução do mundo, da tecnologia, das coisas. Nós ficamos assustados. Só que é o seguinte, a gente sabe de uma fase atrasada, há poucas décadas para chegar agora. Só que o que vai ocorrer para frente é que vai nos assustar, porque nem começou ainda. As questões do progresso, da evolução. Não é? Então ele está dizendo o que aqui para nós? Eu tive tinha um gerente, um presidente, que toda semana ele colocava algo na rede de comunicação da empresa, mudança. Aí o pessoal fica bravo, né? Porque a gente quer. Vocês estavam numa salinha ali, não é isso? A espiritualidade falou assim: vocês querem mesmo trabalhar? Nós vamos dar uma salinha. Aqui são quantas salas? 4, né? 4. Então nós vamos. Deixa eu pegar para 4, né? E eles estão dizendo assim: olha, vocês querem, mas aguardem. Queridos irmãos, toda criatura que está no bem, no trabalho, a espiritualidade é em cima dele, para ajudá-lo, para ampará-lo e usá-lo como instrumento, porque tem muita gente no mal. Então, na hora que acende uma vontade, a espiritualidade pá, na hora, chega junto na hora. Opa, você está com vontade de fazer isso? Não é? Só que não vai ser de graça, não vai ser comodismo, não é? Agora os resultados, não é? Então aqui ele está dizendo, sabe, queridos irmãos, desse processo. Olha o que ele fala para nós aqui, olha, na 738 lá. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Ele está afirmando, né? Allan Kardec, quando fez a pergunta para o Espírito da Verdade, disse: olha, o flagelo tanto sucumbe o bom como o mal. Isso é justo? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século em vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. O que os Espíritos estão dizendo para nós aí? Ele está dizendo o seguinte, que nós estamos no mundo. E se nós estamos colaborando coletivamente, se houver uma situação de desencarnar, é uma mudança. Matou-se um corpo, o espírito está, e será retomada uma nova reencarnação. Nós estamos num planeta de inferioridades, de provas e expiações. Posso viajar e desencarnar num processo de violência, faz parte. Faz parte, queridos irmãos. Não é? Às vezes acontece uma tragédia, acontece uma situação, a gente cai num desespero, porque nós não estamos vendo o ser como espírito. Nós estamos vendo um corpo que acaba de desencarnar ali. Aí ele está dizendo, os processos poderão ocorrer.
em variadas situações, aquele espírito retomará. Foi um processo, foi uma situação que ocorreu ali. E nós estamos no mundo dessa situação. As doenças no passado não matavam milhares e milhares de pessoas, não é isso? Aí eu estou dizendo, senhora, né, doutora, como é que é, doutora? Né? São as situações. Aí, muitas doenças estão voltando porque o espírito não se curou. As questões estão na intimidade do espírito. Ele não mexeu naquela situação. Coletivamente, precisará determinadas situações ocorrer. Para o espírito entender, acordar, despertar, não é? E aí então ele vai dizendo mais alguns detalhes, né? Nosso tempo aí, né? Então, queridos irmãos, os flagelos, as tragédias, as dificuldades, as questões da humanidade, da coletividade, né? Nesses momentos de tragédia, de flagelos, se não o causamos, será que pensamos na grandeza de Deus neste momento? Por que está acontecendo aquela situação? Qual é a minha posição perante aquela situação? Deus, a espiritualidade, a terra está sob um programa do Criador. O Criador não é qualquer coisa. Os espíritos que comandam os continentes, os países e os povos, eles não são qualquer coisa. Sabem tudo que estão ocorrendo. A lição está dizendo, é posição nossa, é atitude nossa, é decisão nossa. É uma reflexão de aprendizado para a gente refazer, reposicionar e aprender a lidar com as questões que têm nos derrubado e que as origens dessas questões é de autoria nossa, estão dentro da nossa intimidade. O que Lacordaire está dizendo aqui nessa lição para nós, gente, eu vejo como um amor misericordioso a nos iluminar a ignorância. Será que nós estamos pensando como espíritos nessas questões todas? Será que sentimos a vida na imortalidade? Se ocorrer uma situação. Um dia minha irmã foi me levar no aeroporto, eu já ia para um estado, eu falei, Sônia, é o seguinte, se eu desencarnar lá, você não traga meu corpo para cá, pode pegar e entregar lá para uma faculdade, lá, para usar lá para alguma coisa. Ela regalou um olho desse tamanho assim, né? Quer dizer, nós pensamos que a morte, a tragédia só acontece com o outro. A gente nunca pensa que eu posso sair daqui, né, meu irmão, e não chegar na minha casa. Tem que estar preparado para qualquer situação. Se for para desencarnar, é só mudar de país. País dos vivos para um país dos vivos. Dos imortais. Não há morte na natureza.
O espírito não tem morte, ele só tem vida. Lá, cá, em qualquer acolá. E esse corpo aqui, ó, também não morre. Lavoisier disse que tudo se transforma. Bom, do ponto de vista físico dos flagelos, ele diz assim, olha, é para progredir a cidade, os povos, né? Quem é mais antigo aqui, lembra ali, no final da 28 de abril, quando descia ali, chamava Rua do Buraco. Ali era um local assim, entende? Quem vê uma foto e vê hoje, não é? Teve que mudar, mas ali acontecia só enchente, né? Tinha umas levadoras enchentes, tinha tal, não é? Mas ali não precisou de cair uma bomba, um flagelo, não é? Mas tem lugar que há necessidade para remodelar aquela sociedade, aquela cidade e tudo ali. É isso que ele está dizendo para nós aqui, né? Olha, ele diz que os flagelos exercita a inteligência, leva o homem a desenvolver as técnicas, a inteligência e tal. Exercitar a paciência, porque na hora que acontece uma situação comigo, paciência, a resignação ante a vontade de Deus. Né? E sempre que acontece uma situação dessa, meus irmãos, bem viver, mal viver, o posicionamento assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Essa situação, ela é para o crescimento, ela é para o melhoramento. Não é fácil, nós não estamos falando de coisa fácil não. Então ele está dizendo o que vai acontecer no espírito, ele desenvolver o sentimento de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, caso ele esteja dominado pelo egoísmo, né? Aqui ele fala, né? Tem como o homem prevenir, né? Essa pergunta e essa resposta dos espíritos, queridos irmãos, ela nos toca profundamente na questão da gente estar olhando para o futuro e fazendo o nosso caminhamento hoje para essa transformação, para essa mudança, né? Vamos encerrar por aqui, né? Mas a lição, ela para nós acreditamos assim, tudo que o Espírito vai escrever num texto, eles têm um grande ensinamento para a nossa atualidade. Aí nós pegamos uma mania hoje, olha, essa lição aí eu sei tudo. Nós só sabemos por experiência vivenciada. Teoria não é condição conquistada. Muita paz, queridos irmãos, por essa oportunidade. É isso.